Irmãos, vamos lá. Nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, é isso? E a semana passada nós enfatizamos um pouquinho a carta de Efésios. Hoje eu vou dar uma mencionada sobre a carta de Gálatas. E eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá, em especial no capítulo de número 5. Nós já tratamos de quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que atuou desde sempre. Ele atuou na criação, ele atua através dos homens, ele age no homem, aplica de modo eficaz a regeneração. Nós vimos que dentro da cooperação da Trindade, né, chamado ação econômica de Deus, nós vemos que o Pai determina a salvação, o Filho realiza o plano da salvação e o Espírito Santo aplica isso na vida dos eleitos. Vimos a respeito também do papel do Espírito Santo. Então, ele habita nos que são de Deus, ilumina a mente dos cristãos, fortalece, conforte, guia, santifica, preserva-nos, né? E nos conduz a estarmos em comunhão cada vez mais perto do Senhor. Aí nós vimos também como que ele atuava no Antigo Testamento. E vimos que há uma diferença da atuação do Espírito Santo nos homens, no Antigo Testamento e do Novo. No Antigo Testamento ele vinha sobre determinados indivíduos para cumprir uma tarefa ou revelacional ou de uma atividade específica que Deus havia mandado. E no Novo Testamento nós vemos então que ele age, ele mora com os crentes, ele vem habitar na vida dos crentes. Então, a partir de Atos 2, de um modo especial, né, com o cumprimento da promessa de Jesus para o envio do Consolador, que é o Espírito Santo, ele então habita. Então, aí nós respondemos a questão, quando que o crente recebe? Né? Eu preciso ir numa igreja que tem uma faixa lá, venha receber o Espírito Santo, terça-feira, 19h30. Tem alguma coisa assim? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, né? Ou então só nessa sexta, Espírito Santo, a partir das 8h12. Tá. É assim? Não, não é assim que funciona. A palavra do Senhor diz que o crente ele recebe o Espírito Santo à medida que ele ouve o Evangelho da salvação, por ação do próprio Deus que concede a fé salvadora, ele crê nesse Evangelho da salvação, e nesse momento, então, ele é selado com o Espírito Santo, que é a mesma ideia do batismo com o Espírito Santo, do Espírito Santo, no Espírito Santo, que a gente ouve por aí. Então, nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, ou seja, no momento da nossa conversão. Essa é a ação do Espírito Santo para que haja um novo nascimento, para que haja esse processo da vocação, do chamado, né? E aí começamos na semana passada a falar sobre o que significa viver no Espírito Santo. E aí nós vimos que nas páginas das Escrituras, viver no Espírito Santo está muito mais relacionado com aquilo que você é e com aquilo que você faz, do que aquilo que você sente. Geralmente as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas vão dar ênfase na experiência, naquilo que você sente. O cara continua sendo um tranqueira. Ele continua não pagando as contas dele, ele continua mentindo, ele continua falando palavrão, ele continua batendo na mulher, ele continua fazendo as falcatruas dele, só que aí ele chega na igreja e aí ele se arrepende, e aí então, por toda aquela atmosfera, aquele movimento emocionalista, né? Aí ele chora, aí ele começa a falar em glossolalia, e aí ele tem uma experiência com Deus. Tanto é que as pessoas vão nessas igrejas que dão ênfase na experiência, elas vão ao culto não para adorar, mas para ter uma experiência com Deus, né? E aí tem gente que sai desanimada, fala, hoje Deus não falou comigo, não. Tal. Ou quando você pensa em algumas seitas, né, que também seguem esse padrão,
Você vai ver que as pessoas elas falam assim, eu vou lá buscar a palavra, porque Deus tem uma palavra. Só que a palavra é qual? Vai lá buscar o que a Bíblia está ensinando? Não. Eu vou lá buscar a palavra se eu tenho que trocar de carro ou não, se eu vou casar com a Joaninha ou com a Mariazinha, ou se eu vou mudar de emprego ou não. Então, é sempre uma perspectiva de experiência. E a palavra de Deus diz que nós temos experiências com Deus e com o Espírito Santo? Claro que temos. Só que a vida no Espírito Santo, ela vai refletir uma mudança do meu ser. O meu jeitão de ser. Antes eu mentia, agora eu não minto mais. Antes eu roubava, agora eu não roubo mais. Antes eu era escravo de vícios, hoje eu não sou escravo mais. Há uma mudança. Né? E as pessoas, sem o Espírito Santo, elas podem mudar, pastor? Podem, só que é sempre troca. Quando você não tem o Espírito Santo, você troca. Antes eu enchia a cara, agora eu como bomba de chocolate. Né? Ou igual o cara que fuma. Não, antes eu fumava, hoje eu chupo bala de café. O cara compra pacote de 300 quilos de bala de café e chupa bala de café a vida inteira. Né? Então, na verdade, o que aconteceu na vida desse cara? Uma troca. Você viu, fulano mudou. Parou de fumar. Falei, mas ele trocou para quê? Ele trocou para bala de café. Então, para adesivo de nicotina. Põe um adesivo atrás da orelha assim, para ninguém ver. Né? Não, isso não é mudança de vida. Isso é troca. O Espírito Santo, ele muda. Ele não troca. Ele muda o seu ser, muda o seu caráter. Você deixa de ser escravo do velho homem e passa agora a ser servo, né, da vontade de Deus, daquilo que vai, inclusive, trazer benefícios para você. Então, nós começamos a tratar sobre isso. Vimos que viver no Espírito Santo transcende essa experiência chamada ou dita sobrenatural e caracteriza-se muito mais por um modo de vida. Né? E aí, nós vimos que a própria Escritura nos mostra, em tom de exortação, que viver no Espírito significa andar nele. Vamos dar uma olhada então aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Todos abriram aí? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Ele diz assim, digo, porém, veja o imperativo, andai no Espírito. E a contraposição é, e jamais satisfareis os desejos ou a concupiscência da carne. Então, viver no Espírito é andar nele de modo que eu digo não para aquilo que eu sei que é um desejo puramente carnal. Os desejos carnais, irmãos, vão estar constantemente vindo à nossa mente. Ser tentado não é pecado. Né? Então, você pode ter lá um pensamento estranho, um desejo estranho, sendo tentado. Vai falar, eu pequei. Não. Ser tentado não é pecar. O problema é você ceder à tentação. Agora, a Bíblia nos ensina em Tiago que é o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque se você alimenta a tentação, ela vai dar a luz ao pecado. Então, a pastora falou que ser tentado não é pecado. Então eu vou ficar sendo tentado. Não é pecado, tá bom. Não. Se você ficar sendo tentado, meu amigo, isso uma hora vai dar a luz ao pecado. Mas ser tentado não é pecado. Então eu vou ter o desejo natural, eu vou ter o desejo carnal, faz parte. Nossa, que eu dou um soco na cara dele, acabar com ele. Você pode ter essa vontade. Não tem problema. Ter essa vontade. O problema é ceder essa vontade. Vai lá e dá o soco mesmo. Acaba com a cara dele. Não. Então, andar no Espírito significa que as concupiscências da carne vão vir, mas você está no Espírito falando, não, eu vou lá dar um abraço nesse cara.
Ou então, não, vou deixar de lado. Pronto. Você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Né? A esposa fala, fez isso comigo? Vou salgar o arroz. Vai ver só. Na hora que ele chegar lá no serviço dele, deu 11h30, ele vai estar, depois de bater meia laje, ele vai estar morrendo de fome, ele vai abrir a marmita. Aí, na primeira garfada que ele der, ele vai se sentir bebendo a água do Mar Morto. Não. Você pode ter até esse desejo. Né? O Alex lá pisou na bola, a Sabrina pode até ter o desejo de fazer a marmita dele lá, do arroz do Mar Morto. Tudo bem, mas ela não faz. Ela até teve o desejo. Ela não faz, porque ela está andando no Espírito. Então, essa é a diferença. É mudança de postura. O que tem a ver com sentimento aqui? Andai no Espírito, sobe no monte e fica orando de madrugada. Não tem isso. É não satisfazer os desejos da carne. Tudo bem, irmãos? Vamos continuar a leitura. E aí ele vai dizer, porque a carne milita, luta contra o Espírito contra a carne, porque eles são o quê? Opostos. A sua carne quer uma coisa, mas agora o Espírito quer outra. E ele diz assim, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por isso que nós vimos semana passada na liturgia, estamos tratando disso, porque estamos falando de prática de vida cristã, que Jesus diz, negue-se a si mesmo. Aquele, pois, que quer ter a vida, tem que perder a sua. Não é assim que ele vai falar? Ou como Paulo fala, mortificar a carne. É dizer não para aquilo que em outros tempos eu faria sem problema nenhum. Porque eu não temia Deus, porque eu não amava Deus, porque o Espírito Santo não agia em mim. E aí então o verso 18, ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ele tinha tratado da lei lá no início do capítulo 5, né? No sentido de que não é o guardar da lei cerimonial que vai me conduzir. Não é isso. Eu estou sendo guiado pelo Espírito. Eu não estou sendo mais guiado pelas leis cerimoniais ou pelas práticas do Antigo Testamento como meio, né, de consagração. Agora, eu sou guiado pelo Espírito. E aí o verso 19 diz, para você saber qual que é essa luta, o que é de um lado, o que é do outro, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, aqui a tradução é heresia, tá? Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, em oposição à prostituição, impureza, lascívia, idolatria, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, presta atenção, crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos, com as suas paixões e concupiscências. E aí o verso 25, que é um dos textos que eu pus aqui também. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se vivemos no Espírito, eu não vou andar mais segundo a inclinação da carne, mas de agora de acordo com o fruto do Espírito. Então, viver no Espírito significa andar nele. É até ter aquela vontade, mas você fala, não, peraí, eu estou andando no Espírito. Né? Inclusive, teve uma época na igreja que eu via muito assim, a pessoa fazia alguma coisa, depois ela vinha pedir, ai, fulano, me perdoa, eu estava na carne.
Falei, ainda bem que você está, porque se você não estivesse na carne, você já estava no céu, né? Porque estar na carne significa estar vivo. Mas você não é questão de estar na carne, significa que você tem um salvo-conduto para praticar as suas coisas. Não, meu amigo. O Espírito Santo habita em você. Então, espera-se que você lute, mortifique a sua carne junto com as suas paixões e desejos. Aí é muito comum a pessoa falar, pastor, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele usa esse texto totalmente fora de contexto. Nada disso que está tratando. A ideia é que você, como o Espírito Santo habita, quanto mais você se alimenta, obviamente, do Espírito, mais você vai praticar e andar no Espírito. Tudo bem? Tinha um professor de seminário, o reverendo Uzias, que era o Deão, né? Ele citava outros tal, eu acho que Agostinho também que vai falar isso, que é como se nós tivéssemos dois cachorros, né? O cachorro da carne e o cachorro do Espírito. O cachorro que você mais alimentar é o que vai vencer a guerra. Né? Então, mas tem dois cachorros. Não importa que cachorro que é, que seja pincher, que seja doberman, que seja bulldog, seja o cachorro. Pensa no cachorro que quer. Tem dois. Se você só dá comida para um e deixa o outro sem comer, e depois dá uma briga lá no quintal, o que vai acontecer? Quem que vai ganhar essa guerra, essa luta? O que comeu. Então, se você alimentar mais os desejos da carne, alimentar mais as obras da carne, obviamente que esse cachorro vai ganhar a luta. Agora, se você alimentar o outro, ele vai prevalecer. E aí nós vimos, semana passada, que para se encher do Espírito, nós temos três práticas. Lembra? Como que lá de Efésios 5 diz, enchei-vos do Espírito. Né? Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor, ou seja, vida de adoração. Você tem que estar adorando a Deus, participando dos cultos, vindo à igreja. Isso me faz me encher do Espírito. Segundo, dando graças por tudo, ou seja, uma vida de gratidão. Agradecer, reconhecer que todo bem vem do alto, que é o Senhor que te sustenta, Ele que te dá saúde, Ele que te permite ter condição de levantar toda manhã, inclusive para ganhar o seu pão de cada dia. E a terceira postura lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma vida de sujeição. E aí lá, a esposa ao marido, o marido à esposa, os pais aos filhos, os filhos aos pais, o empregado para o patrão e vice-versa. Então, veja, é modo de vida, irmãos. Não são experiências. Não é um negócio, toma um chá que você vai ficar cheio do Espírito Santo. Não tem isso. Ou então, tenha determinada prática, né? Hora de plantando bananeira 2 vezes por semana. Que você... não tem isso. É se alimentar do Espírito. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui. Viver no Espírito, então, significa ser guiado pelo Espírito. Nós vimos aqui, nós lemos já o verso de número 18, que diz, se sois guiados pelo Espírito, não estamos mais sob a lei. Depois nós temos ainda em Gálatas, possuir o fruto do Espírito. Nós lemos quais são os frutos do Espírito. Verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Crucificando, inclusive, a nossa carne com suas paixões e desejos. Significa também transbordar das coisas de Deus. A Bíblia lá em João, abra lá, vai dizer que vai fluir um rio de água viva. Né? Esse texto lá, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, mulher de Samaria, João 4, verso 13, 13 e 14, vai dizer assim, afirmou Jesus, quem beber desta água, falando da água do poço lá, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte
a jorrar para a vida eterna. A ideia é que quando o Espírito Santo habita em nós, irmão, nós bebemos da água que o Senhor nos dá, isso transforma o nosso ser de modo que a nossa vida se torna uma fonte de água para outras pessoas, para saciar a sede de outras pessoas. Nós seremos ministros dessa reconciliação, nós seremos fonte de vida para as pessoas, né? Nós seremos influenciadores, pacificadores, são todos elementos que a Bíblia diz. Eu vou fazer bem às pessoas e não mal a elas, né? Então, a ação do Espírito Santo em nós nos conduz a jorrar dessa água viva aonde quer que nós estejamos, tá bom? O que mais? A ter um conhecimento e testemunhar sobre as coisas de Deus. O próprio texto mais conhecido, né, Atos 1:8, recebereis autoridade, recebereis poder ao descer sobre vós. Para quê que eu vou receber poder? Para falar, para ficar mandando o Espírito sair? Não. Diz lá o texto, recebereis poder, que lá é autoridade, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas, ou seja, serão martiréus, acho que é o termo que está lá, né? Serão, inclusive, mártires. Pessoas que vão proclamar o Evangelho dispostos a morrer por ele. Só é possível fazer isso se o Espírito Santo estiver em nós. Você só prega o Evangelho com intrepidez e coragem, testemunha das coisas de Deus com intrepidez e coragem, porque sob a ação do Espírito Santo, meu irmão. Porque senão nós somos uns covardes miseráveis. Você fala assim, mas meu patrão, vou falar para o meu patrão, e se ele me mandar embora? Ah, mas eu vou falar isso para o meu cliente, aí ele vai parar de comprar aqui. Se não é a ação do Espírito Santo na nossa vida, nós não pregamos para ninguém. Porque a gente fica com medo das consequências de você apontar a solução para a pessoa. Fala, fulano, você tem que parar com isso, hein? Mudar de vida, hein? Tem muita gente que pega o texto de Coríntios, vamos pegar lá, Coríntios 12, 1 Coríntios 12. E tem gente que não conhece o contexto aqui da igreja de Corinto e do momento do mundo. Eles confundem aqui, por exemplo, o verso 3. Primeira Coríntios 12, verso 3 diz assim: por isso, vos faço compreender que ninguém que fala por quem? Pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Fala aí, Senhor Jesus. Aí você fala, pastor, fui no boteco ali e falei pro bêbado, fala aí, Senhor Jesus. Eu falei, Senhor Jesus. Então significa que o cara falou pelo Espírito Santo? Não, meu amigo, tem um contexto aqui. Qual que é o contexto de 1 Coríntios 12? Perseguição. O Império Romano havia declarado que todo mundo tinha que dizer Ave César. Ou seja, César é o Senhor. Não existe outro Senhor além de César, além do imperador. Dentro de um contexto que o imperador, ou de um império, né, de um domínio, e que o imperador se declarava Deus, e ele falava, todo mundo tem que me reconhecer como dono, como Senhor. Você chega e fala assim, César não é o Senhor, não. Jesus é Senhor. Senhor Jesus. O que você está comprando? Briga com quem? Com o império. Então, no contexto que Paulo está escrevendo, falar Senhor, que Jesus é o Senhor, é assinar a sua pena de morte. Então, só quem tinha o Espírito Santo é que tinha coragem, dentro de um contexto que César era o Senhor,
e que todo mundo tinha que reconhecer isso, falar, não, não, não. Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Só os corajosos para fazer um negócio desse. E quem teria coragem para fazer um negócio desse, sabendo que poderia ser preso e até morto, simplesmente por falar Senhor Jesus? Só quem tinha? O Espírito. Por isso que ele fala, só pelo Espírito é possível você falar Senhor Jesus. Porque falar que Jesus é o Senhor naquele contexto poderia significar a tua morte. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele me dá autoridade para testemunhar sobre as coisas de Deus com intrepidez. Eu não consigo falar a respeito de Jesus, das verdades de Jesus e confrontar, né, as pessoas quanto à postura de escravidão, de pecaminosidade, sem a autoridade do Espírito Santo. Mesmo porque a autoridade do Espírito Santo muda o meu jeitão de viver. Em vários momentos, é bem comum e é válido, né? Você dizer assim, não olhe para os homens, olhe para Cristo. É verdade, a Bíblia manda você fazer isso. Mas, quando você vê o exemplo do apóstolo Paulo, que vivia uma vida no Espírito, o que ele chega nas suas cartas e diz assim, sede o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai lutar contra os seus desejos carnais, a sua prática de vida, vai mudar o seu jeitão, e vai ter a autoridade para pregar o evangelho, de certa forma, fala assim, olha, quer saber como é um cristão? Anda comigo aqui. Lá em Filipenses, inclusive, capítulo 4, verso 9, se não me engano, Paulo vai dizer, olha, aquele que você viu em mim, ouviu de mim, aprendeu de mim, praticai. Então a vida com o Espírito Santo, ela me dá conhecimento e me dá autoridade para falar das coisas de Deus e falar assim, olha para mim. Por isso, irmãos, vida com o Espírito Santo, ou vida cheia do Espírito Santo, aponta para a mudança do seu jeitão de viver. Como cônjuge, você tem que ser melhor, ainda mais se o seu cônjuge não for crente. 1 Coríntios mesmo diz que pelo procedimento do cônjuge crente, você vai mudar, você vai influenciar a postura do cônjuge não crente. Você vai santificá-lo. Está aberto aqui em Coríntios? Dá uma olhadinha aí, volta aí 3 páginas. 1 Coríntios 7, verso 12. Ao mais digo eu, não o Senhor. Paulo falando porque Jesus não tratou do casamento com descrentes. O ministério terreno de Jesus foi para os judeus. O ministério de Paulo foi para os gentios. Então era muito comum encontrar gentil. Um se convertia, o outro não. Então havia esse contexto. Por isso que ele falou, Jesus não tratou disso, mas eu estou tratando. É só isso aqui. Então ele diz, ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, não crente, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E se a mulher tem um marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Por quê? Verso 14. Porque o marido incrédulo é o quê? Santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Os filhos já são considerados santos. Ele vai dizer no final, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas veja, mesmo num contexto de um relacionamento conjugal misto, o que se espera é que a parte crente viva de um modo a demonstrar que o Espírito Santo está nele. Tem cônjuge de descrente que nunca se interessou pelo Evangelho porque conhece o cônjuge que tem. O cônjuge crente que tem.
a parte crente acaba sendo pior que o descrente. Porque não tem vida cheia do Espírito Santo. Então, irmãos, o testemunho sobre as coisas de Deus precisa acontecer dentro do contexto de uma vida no Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar. Viver no Espírito Santo também significa confiar nas promessas de Deus. A ideia de que o Senhor vai cumprir, como diz em Filipenses, né? Ele há de completar a boa obra que começou. Vamos ver aqui Romanos 8, verso 26. Promessa aí da ação do Espírito Santo na nossa vida. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, crer nas promessas. O Espírito Santo vai estar conosco, o Espírito Santo vai me dar a intrepidez, a autoridade para pregar, o Espírito Santo vai me assistir, ele vai me consolar, ele me assiste em minha fraqueza. Viver no Espírito Santo é viver na dependência das promessas que Deus deu sobre nós. Porque se nós não depositarmos a nossa fé nas promessas do Senhor, irmãos, nós vamos fracassar na fé. Porque tem hora, tem situação, tem circunstância em nossa vida que você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou aguentar isso aqui? Se nós não fundamentarmos a nossa fé nas promessas que temos, que o Espírito Santo está em nós, habita em nós, que Ele nos consola, que Ele nos assiste na fraqueza, que Ele nos capacita, que Ele nos dá autoridade, tem hora que você vai desistir. E esse é o problema de muita gente, né? As pessoas colocam na própria força a fé. E aí, quando chega diante de uma situação que ela é impotente, que ela não tem condição de resolver, ela cai em depressão. Porque nada mais é do que a declaração de que eu não consigo, então desistir. Depressão é você desistir da vida. Alguma coisa foi tão dura para você que você se esqueceu das promessas do Espírito Santo de Deus que aquilo você desiste de viver. Não dá mais. Vou ficar no quarto, vou ficar debaixo da cama, não vou tomar banho, não como mais, não torço mais, não vou mais à igreja, não oro mais, não vivo mais. Não corto mais a unha. Não faz mais nada. Desistiu. Agora por que eu disse? Porque você colocou, primeiramente, a sua confiança, a sua fé na coisa errada. Você viu que você é impotente, aí você desistiu. Ou então, você colocou a sua fé em outra pessoa, e essa pessoa te frustrou. Essa pessoa te machucou. Aí você desiste. Ou você colocou a sua fé nos bens materiais. E aí veio lá uma crise e você perdeu tudo. Aí você desiste. Ou num filho, num cônjuge, no pai, na mãe. Aí morreu. Pronto, acabou. Minha vida acabou. Acabou. Não faz mais nada. Morreu. E a situação está sendo tão complicada que antigamente as pessoas viviam esse luto, e é importante viver o luto, quando morria o pai, morria a mãe, morria um filho, morria uma filha. Hoje o peixinho dourado morre e a pessoa está em depressão. Não vou nem falar de gato e cachorro, porque vocês falam que eu falo muito de gato e cachorro. Não vou nem falar de gato e cachorro. Peixinho dourado. Morreu o peixinho dourado. Aí por que você está assim, fulano? Hoje ele faria 15 anos. 15 anos de depressão porque o peixinho dourado morreu. Hoje, se ele estivesse vivo, morreu.
Morreu! Vida que segue. Se a sua confiança está no Espírito Santo, meu amigo, e se é ente querido crente, ele fala, não, eu vou encontrar. Maravilha. Paulo fala, consolai-vos uns aos outros, com essa promessa de que um dia nos encontraremos nos ares com o Senhor. Beleza. Então, até na morte do ente querido que é crente, você é consolado para continuar a vida, quanto mais o peixinho, cara. Agora, por que muitas vezes nós entramos numa barca dessa? Porque nós colocamos a confiança na coisa errada. Ah, pastor, mas é a questão, tem a questão fisiológica, biológica, tudo bem, não estou aqui sendo negacionista em relação à depressão, irmão. Mas você pode ter certeza disso, 90% dos casos não é fruto de um problema fisiológico. É muito mais emocional e de falta de depositar a confiança no lugar certo. Pode saber. Pode me jogar pedra depois da escola dominical, mas se você for estudar a fundo é isso. Sabe qual que é um outro problema da depressão? Ao invés de colocar a confiança nas promessas de Deus, é você achar que você merece muita coisa. É a exaltação do eu. Por que comigo? Por que comigo? Fechou a firma, foi mandado 10 mil funcionários embora. Aí o cara fala, por que comigo? Meu amigo, você está dentro do pacote. A firma faliu, fechou, mandou os 10 mil funcionários. Mas o cara acha que é só eu. O problema é, mas comigo. Você é um pecador miserável que merecia a condenação eterna, rapaz. Você está vivo, já é graça na sua vida. Se der tudo errado, a oliveira mentiu, não tem boi no curral, as ovelhas sumiu, deu tudo errado. Deus é a fonte da minha salvação. Morreu 7 filhos, roubaram tudo, acabou com não sei o quê. O que Jó faz? Prostra-se e adora. Hoje o cara perdeu o peixinho dourado e ele entra em depressão. Jó perdeu os filhos todos, perdeu todos os bens, roubaram tudo, só sobrou os piores lá, que nem para morrer servia dos funcionários, só para avisar para ele que os outros tinham morrido. Só para isso. Hoje a gente perde o peixinho dourado, acabou, minha vida acabou. Acabou. Para com isso. Coloque as suas confianças nas promessas de Deus. O pastor está dando tudo errado. Não tem problema. Deus continua sendo Deus. Pastor, mas o peso está sendo muito grande. Vinde a mim, se estáis cansados e sobrecarregados. Vai para Deus. Pastor, mas eu não aguento mais. Ora, lançai sobre Deus as suas ansiedades. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Pare de reclamar. Com ações de graça. É mudança de vida, é mudança da cosmovisão, irmãos. Viver no Espírito Santo muda a sua perspectiva de como você encara a pior das tragédias. Porque você tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não tem esperança. Mas nós temos. Ou pelo menos deveríamos ter. Então, colocar a confiança nas promessas de Deus. Você ouviu o Evangelho, creu, então saiba que o Espírito Santo selou a sua vida. Então busque o Espírito Santo, ande no Espírito Santo, viva no Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Porque senão nós não vamos aguentar mesmo, não. É só com o Espírito Santo que nós vamos suportar. E já tenho dito, e continuo dizendo, vai piorar. Nessa terra aqui só vai piorar. Não tem perspectiva redentiva aqui. Então, encha ou viva no Espírito Santo. Então, como viver, pastor? Então, o senhor está falando, viva no Espírito. Viva, então, mas como que é viver no Espírito? Primeira coisa, você precisa ter o Espírito Santo. Como que eu vivo no Espírito? Eu tenho que ter ele. Nós já vimos lá em Efésios 1,13 que ele me sela no momento da minha conversão. Então, se você ainda não passou pelo processo de novo nascimento,
Não tem como você ter o Espírito Santo. Pastor, como que eu sei que eu tenho um novo nascimento? Ouviu o Evangelho, creu em Jesus como Senhor e seu Salvador, arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como seu Senhor? Ótimo. E agora então anda em novidade de vida, muda de vida. Porque o ímpio, ele acha que a vida ímpia dele está boa. Semana mesmo falando com um menino meio desviado aí, já há tempo fora da igreja. E aí, como está a sua vida com Deus? Tá bom, mas tá, ó, meu trabalho está abençoado, está dando tudo certo, ó, estou com bens, não sei o quê. Puxa vida, o cara não entendeu nada. Está ruim a vida dele com Deus. Porque ele acha que a vida com Deus é sinônimo de prosperidade. Você está indo na igreja, fulano? Ah, não. Você está lendo a Bíblia? Não. Você está orando? Você está servindo a igreja? Não. Isso aí eu pulei fora. Isso aí eu estou fora. Mas, ó, minha vida com Deus está boa, porque está dando tudo certo. É isso? Não, não é isso. Você vê o maior ímpio, o cara é um tranqueira miserável, tem lá 2, 3 amantes, sonegador de imposto, é um blasfemo, fala palavrão, bebe um cavalo branco até ele ficar verde. Aí você vai conversar com ele e fala assim, mas eu amo a Deus, viu? Eu amo a Deus. Olha, Deus na minha vida, entra na minha casa. Você conversa com o ímpio, ele fala isso. Só que a vida dele demonstra que ele não tem absolutamente nada de Deus. Não é disso que eu estou falando, irmãos. É mudança de vida, de jeitão de viver. Agora, para você ter uma mudança de vida, você tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser comprado. Tem gente que ainda tenta fazer como Simão. Ah, eu dei dízimo, eu dou dízimo na igreja, dei uma oferta. Então agora Deus vai me abençoar. Eu já contei essa história aqui, quando eu e a Clarice nós nos casamos. Nós fomos morar no Guarujá, porque eu trabalhava na igreja do Guarujá, estudava em São Paulo, estava ainda terminando o seminário, mas já atuando no ministério. Inclusive, teve um ano que eu fiquei sozinho, porque o pastor ficou doente. E aí a Clarissa começou a trabalhar em alguns consultórios lá, já era formada, e tanto no Guarujá quanto em Santos. E aí ela fizemos lá foi contratado numa clínica em Santos, e era o Ricardo, um japonês. E aí nós fomos lá conhecer, batendo papo, como que é, como não é, o que você é, que não é, estava falando de Jesus para ele, falou, rapaz, vou na igreja. O dia que eu vou na igreja e dou oferta, aquela semana é uma benção, velho. Você não entende, não é desse Deus que eu estou te falando, não. Mas as pessoas têm essa perspectiva. Ela deu um dinheiro na igreja, pronto, agora vai dar certo. Agora vai. Não é isso. Não é nada disso. Abra lá, Atos 8. Deus não quer sacrifício e nunca quis. Ele quer vida. Atos 8, você tem um registro aí do Simão. Atos 8, 18. Simão Mágico, começa lá no 9. É daqui que vem o termo medieval simonia. Já ouviu falar da simonia? Não é simonia do balão mágico, não. Simonia. Já viu esse termo? É a compra de objetos sagrados. Durante a época feudal, a Igreja Católica usou muito isso. Vendia lá o rabo do jumento que Jesus entrou em Jerusalém. Comprou lá o fio do rabo. Vendia objetos sagrados. Chama simonia por conta de Simão, que tentou comprar o Espírito Santo. Então, é um termo que ficou cunhado aí na Idade Média, por conta desse cara aqui. Então, vamos ver o que aconteceu com esse Simão Mágico. Verso 18.
que aconteceu? Ele diz assim, nós vamos estudar esse texto depois mais para frente, porque fala da descida do Espírito Santo, mas o que aconteceu? Filipe, que era um diácono, pregou o evangelho em Samaria, só que eles não receberam o Espírito Santo. Foram batizados, mas não haviam recebido o Espírito Santo. E Lucas coloca isso aqui como se fosse uma exceção muito grande. É um negócio que o cara se converte e não recebe o Espírito Santo, que coisa louca é essa? E ele vai explicar por quê. Porque era preciso que os apóstolos descessem lá e sob a autoridade apostólica eles recebessem. Então foi lá Pedro e João e começaram a orar, verso 15, ó. Vou ler o 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram por eles, ou seja, Samaria, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, nesse momento de transição, tinha que ficar claro para os apóstolos que Deus estava aceitando os samaritanos e os gentios na igreja, e ao mesmo tempo tinha que ficar claro para essa turma que a autoridade do ensino da igreja estava sobre a figura dos apóstolos. Tá? Então por isso que houve esse momento. Aí Pedro e João vai lá, começam a impor a mão, eles começam a receber o Espírito Santo. Verso 18. Vendo, porém, quem? Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes o quê? Dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, ou seja, os apostólicos, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, e talvez te seja perdoado o intento do coração. Então veja, Simão tentou comprar. Então o Espírito Santo, irmãos, como nós já vimos em João, ele sopra onde quer. É como o vento. Lembra Jesus falando com Nicodemos? O vento sopra onde quer. Nós o sentimos, mas não sabemos para onde vai, nem de onde veio. Aquele que é nascido do Espírito é assim. É o Espírito que é quem nos toca. Eu não posso comprar. Vamos lá para João. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Nicodemos está perguntando para ele aí, como que alguém pode ver o reino de Deus? Como que alguém pode ir para o céu? Aí Jesus já havia dito que tinha que nascer de novo. Novo nascimento, nascer de novo. Aí Nicodemos fala, mas como que isso acontece? Tem que voltar para o ventre materno? E nascer segunda vez? Respondeu Jesus no verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então você tem que nascer de novo, você tem que ter o Espírito Santo. Agora, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nasceu da mãe é nascer da carne. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de nascer do Espírito. Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, eu preciso ter o Espírito, mas eu sei que eu só vou ter o Espírito se o Espírito agir na minha vida.
É Ele que me dá a fé salvadora. Às vezes eu ouço o Evangelho por anos a fio e aquilo não faz sentido. E de repente, num momento qualquer da minha vida, uma palavra, uma frase, qualquer mensagem do Evangelho, puf, parece um interruptor. Tum, alguém liga a chave e parece que tudo começa a fazer sentido. Meu Deus, é isso. E eu já li esse negócio. Minha mãe me levou na igreja a vida inteira. E hoje fez sentido. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Ou veja, quem sopra é o Espírito. É Ele que age. Não nasce da carne. Não nasce... Volta aqui um pouquinho para João, capítulo 1. Verso 12, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem crê em Jesus, tá? Verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Eu sou filho do judeu fulano de... Não, você não nasceu do sangue. Também não nasceu da vontade da carne. Eu quero. Não é você que quer. E nem da vontade do homem. Eu quero que você seja. Também não sou eu que determino isso. Mas da vontade de Deus. Então veja. Como que eu posso viver no Espírito Santo? Eu preciso ter sido tocado por Ele. Eu preciso ter tido esse entendimento. Eu ouvi o Evangelho e aquilo fez sentido. Eu criei nesse Evangelho. E aí eu fui selado. Então, para viver no Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Então, você tem que ter passado por esse processo do novo nascimento. Ouviu o Evangelho, creu, se arrependeu dos seus pecados. Abra ainda em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Verso 15. Vamos ver a pregação de Jesus aí. Verso 14 diz assim: depois de João Batista, ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Qual que é a mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, eu ouvi isso e falei: meu Deus, me arrependo dos meus pecados, creio em Jesus, creio no Evangelho. Isso é fruto da ação de Deus, não nasce do sangue, da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aí quando Deus me toca, puxa, faz sentido, eu então me entrego. E aí, como uma consequência natural disso, abra lá em Lucas 11. Lucas 11, verso 13. Jesus aqui está incitando os seus discípulos, sabendo que Deus sempre dá o melhor para os seus filhos. A comparação é, você que sendo pecador miserável, se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se ele pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Aí o verso 13 ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, como eu sei que é uma ação de Deus, Ele vem e me sela, mas como fruto natural dessa ação de Deus na minha vida, aquele que já foi alcançado pelo Evangelho da Salvação, foi selado pelo Espírito Santo, ele clama a Deus: Senhor, me dá o seu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito. Ele anseia por andar no Espírito, por viver no Espírito. Ele busca, sabendo que Deus vai lhe dar. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego minha vida, encha-me com o teu Espírito, para que haja mudança na minha vida, para que eu deixe as obras da carne e siga o fruto do teu Espírito.
Então, como que eu vivo no Espírito Santo? Primeiro, eu preciso ter o Espírito Santo. Ele não pode ser comprado, ele é dado pelo próprio Deus. Deus o dá a todos quanto pedem. E isto ocorre no momento em que cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como nós já vimos lá em Atos 19 e em Efésios 1:13, que é no momento que eu ouço o Evangelho, creio, ele vem e me sela. Ou eu recebo o Espírito Santo no momento em que eu creio. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo. Então, para viver no Espírito Santo, eu vou clamar para que o Senhor me dê ele. E eu preciso me encher do Espírito, como nós vimos semana passada, lá em Efésios 5:18. Né? Vida de adoração, vida de consagração, de gratidão e vida de sujeição. E eu preciso agradar o Espírito. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e se ele vem e habita em mim, ele age sobre mim, eu preciso satisfazer as vontades do Espírito. Veja lá, Efésios 4:30. Vou ler do 30 ao 30 até o 2 do 5, tá? Ele diz assim: e não... Espera aí, irmãos, deixa eu ler mais isso aqui. Vou ler o 30, depois eu menciono os outros. Então, vamos lá. E não entristeçais quem? O Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja que ele usa aqui a ideia de que eu fui selado com o Espírito da promessa, e agora que promessa é essa? A redenção. Então, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Muito pelo contrário, a ideia aqui, sequente. Longe de vós, então, toda o quê? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e assim toda a malícia. Como que eu vou não entristecer o Espírito de Deus? Eu vou fugir de tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Então eu vou lançar longe de mim toda a amargura. Veja a amargura aí como essa questão do desânimo da vida. Né? Minha vida está amarga, está dando tudo errado. Não, se eu não quero entristecer o Espírito Santo ou agradar o Espírito Santo, então eu vou lançar a amargura. Você lembra lá do livro de Ruth? Como que chama lá a sogra de Ruth? Noemi. A vida de Noemi virou de pernas para o ar quando o esposo resolveu sair da proteção de Israel, porque estava tendo uma crise lá, e foi buscar refúgio nos deuses de Moabe. Que é isso que significava você mudar para Moabe. Chegou lá em Moabe, deu tudo errado. Morreu o pai, morreu os filhos. O que Noemi fala quando ela resolve voltar para Israel, para Judá? Não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Porque em amargura Deus me trouxe de volta. E aí, por fato de ter vindo buscar refúgio de novo no Deus de Israel, e reconhecer o seu pecado, inclusive com a conversão da sua nora, que era moabita, nós vemos Deus restaurando a vida dela. É isso? Então veja, lance fora de vós toda a amargura. A pessoa cheia do Espírito Santo, meu amigo, ela lança fora, porque ela não quer entristecer o Espírito, ela lança fora a amargura. Pastor, é que o senhor não conhece a minha vida. Minha vida é muito difícil. Eu sei que ela é muito difícil. Mas podia ser muito pior. Porque você poderia ser condenado eternamente. Ai, pastor, meu coração está amargurado. Lança fora. Você quer agradar o Espírito? Você precisa agradar o Espírito, não entristecer o Espírito. Pastor, então como que eu não agrado? Primeira coisa, lança fora a amargura. Para de viver remoendo, desenterrando defunto. Mas o fulano fez isso para mim quando a gente tinha 13 anos. Você está com 90. Para!
Lança a amargura. O que mais? Lança também a ira, a cólera e a ira. Tem gente que está amargurado, fica brigado a vida inteira. Não converso com meu pai, não converso com a minha mãe, não quero ver mais a cara daquele meu irmão, porque ele ficou com o patinho plástico da banheira do Biso e aquilo era herança minha. Para, fica bravo, nervoso. A mim não vão levar nada. Briga com os irmãos, tudo por causa de uma casa que se der um vento cai na cabeça. E que se der uma guerra, uma bombinha, acabou tudo. E aí? Quer agradar o Espírito? Para de briga, para de ira, de ficar amargurado, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, quer agradar o Espírito? Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja, irmãos, vida no Espírito Santo tem a ver com aquilo que você é e com aquilo que você faz, não com aquilo que você experimentou. É mudança de atitude. É mudança de atitude. Quando eu falo lá que vida no Espírito é aquilo que você é e que você faz, não o que você sente, não é em relação aos sentimentos aqui, mas é no sentido de experiência, só para ficar mais claro. Tudo bem? Que você tem que tirar aquilo que te afaste de Deus e encher o seu coração de bons sentimentos. Porque isso agrada ao Espírito. Ai, meu vizinho não olha para mim, não cumprimenta. Minha prima, aquela miserável. Sempre foi a queridinha. Que morra seca. Isso é blasfêmia, cara. Para com isso. Você como crente não pode fazer um negócio desse. Você está entristecendo o Espírito Santo. Carregando aquela raiz, que já não é a raiz, é uma floresta amazônica de amargura. Para. Vida cheia do Espírito Santo te conduz a ser benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, porque Deus te perdoou. Porque você já recebeu o maior perdão da sua vida em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 1. E aí Paulo chama a atenção para si, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você é filho de Deus como eu sou filho de Deus, ande como filho de Deus. E aí o verso 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E como que foi o amor de Cristo? Se entregando a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você está se entregando a alguém? No sentido de, eu vou ficar no prejuízo, mas esse é o verdadeiro amor. Ele não procura o seu próprio interesse. Para ficar bem com o meu irmão, para ficar bem com a minha irmã, ele quer ficar com a casa que era do pai? Com a casa que era da mãe? Fica com a casa do pai também. Meu amigo, quem te sustenta é Deus. Quem dá aquilo que você acha que você tem que ter é Deus. E se Ele não te der, é porque Ele acha que você não tem que ter. Agora você vai brigar com todo mundo por causa de uma casa lá feita no tijolo de barro. Nem cimento tem aquela casa velha. Tem gente que briga. Ainda tem a casinha no fundo. O banheiro não é nem dentro de casa. Não, pastor, mas lá a casa é chique. Como que seja, você tem uma mansão na celestial, meu amigo. Você vai brigar com os outros por causa desse troço. Hoje você pega uns velhos por aí, você conversa. Esse teu irmão tem, mas eu não converso com ele. Ah, o que aconteceu? Ah, na época lá, morreu, ele brigou para ficar com o telefone. Meu amigo, hoje cada um tem 300 telefones. Naquela época, você lembra que a gente comprava o telefone? Dava briga de família por causa do telefone.
Telefone era um instrumento de divisão familiar. Era ao mesmo tempo ostentação, mas também era um terror aquele negócio. Na vizinhança, quem tinha telefone, meu Deus do céu, todo mundo batia palma. Você empresta para ligar para fulano? Meu Deus do céu, lembra disso? Aí a pessoa já brigava com os vizinhos, tudo, para ninguém pedir o telefone emprestado. Para com isso, cara. Não vai levar nada. Brigou com o irmão por causa do telefone, e agora? E agora? Daqui a pouco eles estão dando telefone de graça para os outros. Tanto telefone que tem. Já tem a promoção. Compra um, leva dois. Já está dando telefone de graça. Não é assim? Meu amigo, nós estamos vivendo uma situação que a gente deveria deixar de se apegar a essas coisas. Porque isso passa. É isso que a Bíblia diz. Então, viver no Espírito Santo, irmãos, é viver como cidadão do céu. E isso muda o seu jeitão de viver. Não tá ligado a experiências sobrenaturais. Eu senti um negócio. Não é experiência. É mudança de vida. Para a gente terminar, sendo assim, somente aqueles que receberam o Espírito Santo, quando creram em Jesus Cristo, aceitaram a sua palavra e buscam a plenitude do Espírito através de uma vida de adoração, de gratidão e de sujeição, e obedecem através de uma vida que glorifica a Deus e da execução do ministério que receberam do Espírito Santo, de testemunhar de modo santo e em amor, esses pode dizer que vivem no Espírito Santo. Então você já recebeu? Já se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador? Aceitou a palavra? Está buscando essa vida de consagração? Tem se alimentado? Tem crescido? Tem tido uma vida de adoração, de gratidão, de sujeição? Tem glorificado a Deus com aquilo que você é e naquilo que você faz? Ótimo. Então você pode dizer que você está vivendo no Espírito. Caso contrário, pastor, aí eu venho, gosto, nossa, muito bom estar no culto, estar na igreja, não sei o quê, né? Mas não me põe junto daquele ministério, porque eu não vou com a cara daquele irmão, hein? Epa, nós estamos? Nós já mudamos de endereço. Para com isso. Se você não entendeu nada, volta. Presta atenção onde você está. Mudar o jeito de viver. Isso é vida cheia do Espírito Santo. Tá bom? Semana que vem, que aí a gente tem um domingo aí antes da Assembleia, né? Aí nós vamos falar, pastor, mas e esses dons carismáticos? Falar em língua, visão, sonho, revelação. O Espírito Santo faz isso mesmo, como vê, como que é, e se fez quando fez, porque fez, como que é? Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a estudar sobre os dons carismáticos. Nós vamos estudar todos os textos bíblicos que falam da manifestação do Espírito Santo, para entender realmente o que a Bíblia diz sobre isso. Tá? Nós vamos estudar Marcos 16, Atos 2, Atos 8, Atos 10. Vou falar alguma coisa de Atos 9, Atos 19, 1 Coríntios 12, 13, 14. Vamos estudar tudo isso. Então a gente tem uma caminhada ainda. Domingo a domingo. Mas espero que depois disso fique claro que viver cheio do Espírito Santo e ter os dons do Espírito Santo está relacionado muito mais com o seu jeitão de viver do que com as experiências que porventura você possa ter. Perguntas, irmãos? Tranquilo?